aventura de espeleologia vira desastre quando exploradores entram em um poço desconhecido em uma grande caverna. 7 homens tentam sair rapidamente da caverna antes que a chuva inunde a saída e os prenda. Esta é a análise fatal da tragédia da Caverna do Pico. 3 espeleólogos estavam nas profundezas dos caminhos da Caverna do Pico e encontraram uma enorme câmara ricamente decorada. Estalactites de cristal cobriam o teto e deslumbraram os homens com a descoberta. Explorando a sala, eles acharam um buraco no chão e não resistiram à curiosidade de espiar dentro. A abertura media 75 por 45 centímetros. A abertura não era grande, mas esses pequenos poços já levaram a descobertas interessantes antes. Então, eles se amarraram e desceram pelo buraco. Após curvas, por uma passagem apertada em formato de saca-rolhas, encontraram um poço que seguia abaixo, mas não conseguiam ver onde terminava ou a que estava ligado. Os homens recuaram por hoje, planejando voltar com um grupo maior e suprimentos adicionais para tornar a exploração mais fácil e segura. Semanas depois, em 22 de março de 1959, 7 homens voltaram à Caverna Pix. Na noite anterior, a Associação Britânica de Espeleologia estava realizando uma reunião em Castleton. Peter Crabtree, um dos espeleólogos originais, convidou alguns jovens do clube de espeleologia para se juntarem a eles. Neil Moss, um estudante de Oxford de 20 anos, estava animado para se juntar a essa equipe. Os homens explicaram o que acharam antes, e sempre que surge um novo caminho, todos querem saber onde leva. O plano principal da expedição era descer uma escada de corda pelo buraco para atravessar o poço reto de pelo menos 18 pés abaixo. Plano pronto, os homens vestiram macacões para se proteger dos túneis úmidos e lamacentos. Voltar para a caverna não era fácil. Eles levariam 2 horas por passagens difíceis, muitas vezes submersas, até a caverna a mais de 300 metros sob a terra. Os macacões que eles usavam eram impermeáveis, permitindo que atravessassem trechos profundos de água e ainda permanecessem secos por baixo. Eles usavam lampiões de carbureto, chamados fedorentos, para iluminar o caminho. Essa era a melhor opção em 1959. Era mais brilhante que uma vela, mas não iluminava muito. A luminescência geral era boa para caminhar no escuro, porque todo o campo à frente ficava iluminado. Mas para olhar dentro de um buraco escuro, um feixe de lanterna teria sido uma grande vantagem. As lâmpadas de acetileno eram ideais, pois um pequeno recipiente de combustível durava dias de caminhada. Ela usava oxigênio em espaços pequenos, sem gerar monóxido de carbono. Apesar das desvantagens, eles seguiram com o melhor equipamento disponível na época. Os homens avançaram pela câmara principal da entrada da Caverna Peak. Salão amplo com luzes fixas, semelhante a uma câmara de exibição. A entrada para os túneis da caverna é aberta e fácil de atravessar. São 90 metros de caminhada, passando por rochas e aberturas de vários tamanhos ao longo do caminho, tudo isso enquanto você atravessa passagens cheias de água até o peito, com o teto da caverna a poucos centímetros da sua cabeça. É uma janela estreita para respirar, mas os homens estavam confiantes em retornar a esse caminho perigoso. Eles queriam sair antes da chuva e inundar as passagens. A passagem do Pato Lamacento era o próximo obstáculo. Isso exigia que eles se abaixassem sob uma saliência de pedra quando o nível da água estava alto. Era incrivelmente lamacento e escorregadio, fazendo com que todos ficassem cobertos por uma grossa camada de lama. 180 metros depois, uma curva à direita dá início ao corredor de Pickering, estreitando o avanço. Todo esse corredor é um túnel onde eles tiveram que rastejar de mãos e joelhos por mais 75 metros antes de se espremerem por uma passagem estreita de pedras e lama para fazer uma curva acentuada
em outro corredor longo e apertado. No meio desse rastejo, há um aperto chamado de buraco do olho. Se nenhum dos outros espaços apertados fez você desistir, esse aqui provavelmente teria sido a gota d'água para a maioria. Confiando apenas nos espeleólogos ao redor, esperando haver espaço suficiente do outro lado para contornar depois. Quem passou ali pela primeira vez foi corajoso. A lama que cobria seus corpos ajudava a deslizar, mas tornava quase impossível encontrar um bom apoio. Depois que todos os 7 homens passaram pelo buraco, eles continuaram pelo último trecho do corredor antes do poço final, que se abria para a caverna ampla e decorada. Eles mergulharam na água fria e nadaram até a inclinação do buraco. Após atravessar a caverna por passagens estreitas, poços d'água e longos rastejos, os homens alcançaram o misterioso buraco que pretendiam explorar, quase 600 metros adentro. Olhando para o que podia ser visto do lado de fora, é um milagre que alguém tenha simplesmente se deixado escorregar pelo buraco, sem saber o que havia lá embaixo. Na tentativa original, eles amarraram uma corda em volta de um pequeno espeleólogo, Bob Toogood, de 17 anos, para garantir que ele pudesse ser puxado para a segurança em caso de problemas. Desta vez, planejavam usar uma escada de corda na lateral para facilitar a descida e subida. Enquanto os homens reuniam seus equipamentos e olhavam ao redor da caverna, Bob prendeu a escada na área fora do buraco e se preparou para descer, empurrando-a pela parte em espiral para que ela pudesse descer pelo restante do poço. Neil Moss se adiantou e disse que ele desceria para fazer o trabalho. Ele tinha 1,90 m de altura e era bastante magro. Seu porte físico ajudaria a empurrar a escada até onde conseguiam enxergar da posição inicial. Neil desceu a escada e Bob logo o seguiu. A descida inicial era apertada, mas não era realmente sufocante até chegar à parte em espiral. Era preciso mudar um pouco de direção e o espeleólogo torcer o corpo para os 2 lados. Era preciso torcer os ombros para um lado e os quadris para o outro para seguir em frente. Depois, os pés e pernas de Neil saíam do outro lado e batiam na parede oposta do poço inferior. Havia espaço acima da cabeça dele, permitindo que se inclinasse e olhasse entre as pernas para ver o próximo destino. Essa seria a única visão que ele teria do que havia embaixo. Então, ele deu uma olhada rápida e ficou chocado com o tamanho minúsculo do buraco abaixo. Com Bob atrás, era tarde para voltar. Então, começou a empurrar um monte de escada no fim do saca-rolhas. Sem saber a profundidade do poço, que parecia ter 12 metros, trouxeram uma escada de 23 metros por precaução. Um monte de corda e metal foi empurrado da borda e preso na coluna do poço. Neil continuou usando a escada de corda para se apoiar, mas esse túnel era mais estreito do que o poço acima. Ele começou a descer pelo buraco elíptico abaixo dele. Esse buraco tinha apenas 45 centímetros de largura, então era difícil descer, mesmo com seu corpo magro. Enquanto avançava, ele empurrava a escada de corda com os pés, soltando-a dos emaranhados. Uma mão segurava a escada e a outra tateava as paredes do buraco. Ele falou a Bob que a escada estava presa e talvez precisassem puxá-la. Bob começou a subir para a saída, esperando que Neil o seguisse. Quando Neil se preparou para se mover, ele sentiu que uma pedra estava bloqueando parte do caminho para baixo. Ele estava tão apertado nesse caminho que não conseguia se abaixar nem mover a pedra. Ele tocou as paredes e notou uma leve depressão formando um nicho. Ele se abaixou e deslizou o corpo para dentro do pequeno nicho na parede. Assim, ele pôde se curvar e tentar mover a pedra. Ele sentia o cansaço das horas de trabalho para chegar até ali, e o esforço desconfortável de alcançar abaixo de si e tentar usar tanta força para mover uma grande pedra. Ele deslizou a pedra para o lado, mas ela rolou alguns metros e ficou presa no poço. A pedra caiu sobre o feixe de corda e o prendeu na lateral do poço,
Enquanto Neil tentava firmar os pés e subir pelo buraco estreito, ele estava tendo muita dificuldade para passar pela constrição. A escada estava torcida, com degraus de metal bloqueando parte da abertura. Neil se ajustou e virou para buscar um ângulo de ataque melhor. Nada parecia realmente funcionar. Então, ele pisou em um degrau da escada e empurrou seu corpo para cima com firmeza. Isso, na verdade, o colocou em uma posição pior, porque agora ele não conseguia alcançar com os braços. Ele tentou deslizar de volta para baixo, mas estava meio que preso. Após alguns minutos, Neil gritou: "Estou preso! Não consigo me mexer!" Bob desceu de novo pelo perigoso labirinto e só via o capacete de Neil no poço inferior. Ficou claro que ele estava preso em uma parte estreita do caminho e que eles precisariam puxá-lo para cima. Ele subiu e os outros homens se reuniram para puxar a escada de corda, tentando puxar Neil pelo espaço apertado. Eles sentiram um pequeno movimento na escada. Depois, ela ficou firmemente esticada, sem nenhum outro movimento para cima. Ficou claro que a pedra havia ficado completamente presa no poço e mantinha a escada firmemente no lugar. Neil tinha sido puxado para cima cerca de 30 centímetros, mas ele não estava menos preso do que antes. O corpo de Neil estava preso no túnel elíptico, sob o saca-rolhas. Os homens gritavam para saber como Neil estava. Várias tentativas foram feitas para descer até ele, mas Neil estava preso nesse pequeno poço. A escada não serviria para eles, e Neil estava em situação impossível. Seus pés balançavam logo acima de um degrau da escada e seus joelhos não conseguiam se dobrar o suficiente para permitir que ele levantasse o pé até o próximo degrau. Ele não tinha absolutamente nenhum lugar para ganhar apoio no poço liso, então ele simplesmente ficou preso, sem a capacidade de ajudar seus amigos a resgatá-lo. No caminho de Neil, descendo pelo poço, ele havia inclinado os ombros para caber no pequeno nicho abaixo. Agora, ele estava sendo puxado diretamente para cima, encaixando seus ombros largos no espaço estreito, sem chance de passar nesse ângulo. Após falhar ao puxar a escada, decidiram descer e amarrar uma corda nele para puxá-lo. A corda de segurança instalada não suportava ser puxada contra pedras afiadas e fendas onde ficava presa. Cada tentativa falhava, a corda sempre prendia e acabava se partindo. Os homens levaram 1 hora para aceitar que precisavam de ajuda e suprimentos extras. Bob Toogood, de 17 anos, saiu em direção à entrada da caverna para correr até uma fazenda próxima, onde amigos espeleólogos moravam. Ele pediu para chamarem a polícia e o albergue da juventude da cidade, solicitando ajuda dos espeleólogos locais. Bob pegou uma longa corda de nylon na fazenda Whiteley e caminhou 2 horas de volta, passando por trechos apertados, alagados pelo buraco do olho e subindo a inclinação com centenas de metros de corda. Isso não foi uma tarefa fácil, mas assim que conseguiu voltar, foi orientado a levar um laço de corda até Neil e colocá-lo ao redor do corpo dele para puxá-lo para cima. Bob era um cara pequeno e já tinha descido no poço algumas vezes. Ao passar pela curva em espiral no poço, ele se viu em uma situação difícil. Ele podia descer a escada, mas não alcançava a cabeça e os ombros de Neil. Neil estava bem preso, e amarrar uma corda em seu corpo seria difícil, mesmo com espaço ilimitado. Nesse caso, ele estaria limitado a alguns movimentos forçados, e Neil não conseguia realmente ajudá-lo de nenhuma forma. Neil ficou atordoado. Ter a escada como uma tábua de salvação fazia parecer que haveria uma maneira segura de escapar, não importando o quão assustador o pequeno buraco elíptico parecesse. Com o degrau de metal pressionado contra o corpo e os braços presos, ele ficou apavorado com a sensação claustrofóbica. Parecia estar preso em um cobertor com o grande irmão sem te deixar sair. Ao olhar para cima, via apenas as paredes estreitas do buraco, sem espaço para outra pessoa descer e ajudá-lo.
O esforço sobre Neil já aparecia. Após quase 4 horas nesse poço, ele claramente começava a delirar. Bob e os homens lá em cima discutiam como segurar Neil para puxá-lo para fora. Acreditava-se que entrar direto na segunda sessão daria mais liberdade para passar a corda sob a axila de Neil e prendê-la ao torso. O socorrista, de 1,5 metros, Ron Peters, foi descido de cabeça e arrastou-se até o segundo poço. Ele conseguia ver o topo do capacete de Neil através do acúmulo de lama ao redor dele que havia sido empurrado para baixo pelas tentativas anteriores de ajudá-lo. Lentamente, ele foi descido, mas começou a sentir dor de cabeça e sonolência. Ele gritou aos homens para puxá-lo para fora com a corda. Enrolar o laço em si mesmo foi a última lembrança antes de desmaiar. Percebeu-se que o poço acumulava dióxido de carbono pela respiração de Neil. Acima da cabeça de Neil havia poucos metros quadrados, sem saída para o monóxido de carbono, 2 pesado. Ele se acumulava no espaço de Neil, e quem chegasse perto desmaiaria por falta de oxigênio. A equipe solicitou rapidamente cilindros de oxigênio para resgate de emergência na caverna Peak. Espeleólogos da região vinham ajudar a carregar cordas, cilindros ou escalar onde preciso. O distrito hospitalar enviou vários cilindros de oxigênio e voluntários começaram a transportá-los pelos caminhos. Sempre era um desafio quando algo era levado para baixo. A chuva aumentou, elevando a profundidade da água e o acúmulo de lama. Cada espeleólogo tinha que cavar para remover o bloqueio de lama só para conseguir passar por alguns trechos dos túneis apertados. Os tanques demoraram horas para chegar à caverna de Neil. Um tubo foi passado até onde Neil estava preso, e eles tentaram encher o poço com oxigênio. Com sorte, isso manteria ele vivo enquanto buscavam como libertá-lo. Eles disseram aos socorristas que quebrar as clavículas dele talvez fosse a única forma de soltar seus ombros do túnel que o esmagava. Outros socorristas desceram ao segundo poço, mas encontraram o ar contaminado. 3 socorristas desmaiaram dentro do poço enquanto tentavam ajudar Neil. Isso causou uma sensação frenética de pavor, sabendo que ele estava espremido entre as rochas e ninguém conseguia chegar perto o suficiente para tocá-lo. O grupo de espeleólogos tentou usar máscaras de oxigênio enquanto descia de cabeça para baixo, revelando a impossibilidade da situação. Quando eles chegaram ao segundo poço, era impossível manter a máscara no rosto e se empurrar para baixo naquele buraco elíptico estreito que tinha apenas 30 centímetros de largura, na parte mais apertada. Não havia espaço suficiente para manter a máscara no rosto, e cada tentativa sem a máscara resultava em perda de consciência. Alguns homens inspiraram o oxigênio do tubo e tentaram prender a respiração ao descer rapidamente até Neil. Após várias tentativas, conseguiram passar uma corda, em parte, ao redor de Neil e prender alguns ganchos em suas roupas, o único ponto acessível. Puxar só moveu Neil alguns centímetros até que a corda se rompeu novamente durante o retorno. As bordas afiadas da fenda cortaram a corda. Nenhum desses esforços teve êxito. A dura realidade para cada socorrista, ao sair da caverna, era que Neil estava condenado. Ele estava preso em um pesadelo claustrofóbico, inalcançável para todos. O tempo estava passando e ele não sobreviveria por muito mais tempo se eles não conseguissem eliminar o acúmulo de dióxido de carbono. Um sistema de purificação de ar foi trazido, mas os cartuchos eram grandes demais para passar pelo caminho estreito até o local onde Neil estava. Usaram alavancas e martelos para alargar o poço inferior, mas não tiveram sucesso. Eles ouviam a respiração difícil de Neil e se sentiam impotentes. Não havia nada que eles pudessem fazer. Um médico da Força Aérea Real foi chamado para avaliar a situação. O Dr. Hugh Kidd ouvia Neil enquanto ele tentava ajudar Shane Stokes a respirar.
Esse tipo de respiração alterna ciclos rápidos e profundos com respirações superficiais, lentas ou ausentes. Estava claro para o Dr. Kidd aonde isso estava levando. Simplesmente adicionar mais oxigênio ao poço não necessariamente resolveria o problema. Quando o monóxido de carbono 2 passa de 5%, o corpo desenvolve acidose respiratória. À medida que a concentração aumenta, os humanos vão experimentar convulsões, coma e, eventualmente, a morte. Essa cascata de eventos é desencadeada em situações de alta concentração de monóxido de carbono, 2 e só a remoção imediata da situação, seguida de uma reperfusão com oxigênio em alta concentração, pode reverter o quadro. Neil estava preso com uma coluna de ar, onde o dióxido de carbono se acumulava ao redor de sua cabeça e o oxigênio concentrado ficava acima. Já não era possível reverter o envenenamento mortal por dióxido de carbono. Já estava preso há quase 30 horas e todas as opções tinham sido tentadas. Eles tinham quase certeza de que Neil estava praticamente morto e não poderia ser salvo. Na manhã de terça-feira, o médico escutou atento por sinais de respiração vindos de baixo. O tubo inserido formou uma câmara de eco que captava até as menores respirações. Infelizmente, eles ouviram apenas o silêncio. Neil foi oficialmente declarado morto. Eles passaram horas tentando alcançar seu corpo, mas o ar repelia até os mais determinados. Eric, pai de Neil, aguardava do lado de fora da caverna por notícias do filho. Com o tempo, ficou claro que ele não seria salvo. Após o último relatório, ele solicitou que parassem os esforços de recuperação do corpo. Era horrível demais considerar que outra pessoa pudesse ficar presa na mesma situação, tudo por causa da tentativa de recuperar um corpo. As chuvas podiam inundar áreas baixas do caminho, e as partes alagadas ficavam mais profundas e largas, podendo prender os socorristas. Às 3 horas da tarde de terça-feira, o esforço de resgate foi encerrado. No final, os restos mortais de Neil foram deixados no local e pedras menores foram colocadas sobre ele para fechar a segunda câmara. Ele continua no poço, atualmente chamado Câmara Moss. Uma pequena nota foi inscrita na rocha ao redor, registrando a perda de Neil Moss neste poço. O buraco ainda parece muito ameaçador. Difícil imaginar alguém pulando ali de propósito sem saber o que havia além. Os jovens espeleólogos nunca imaginaram esse desfecho para uma expedição considerada segura e com equipe experiente. Esse desfecho levou a comunidade de espeleologia a um período difícil, em que houve pedidos para banir a prática completamente. A Divisão de Combate e Resgate em Operações e outras associações de espeleologia usaram essa tragédia para se organizar e criar padrões de segurança para resgates, permitindo tentativas de resgate mais eficientes nessas situações. Concluiu-se que Neil morreu por ar viciado, causado pelo consumo de oxigênio do lampião de cabeça e aumento de monóxido de carbono, 2 pela respiração. A morte por ar viciado fez os espeleólogos reavaliarem riscos e criarem novos padrões de resgate. Especialistas dizem que, se o evento ocorresse hoje, Neil provavelmente também morreria, já que o local ficava a 2 horas da saída. A perda de um jovem forte e saudável na Caverna Peak continua a ilustrar o risco mortal que os espeleólogos enfrentam ao explorar territórios desconhecidos.